Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Viana, sócio da Vorcon Auditores. E olha, vamos ser sinceros, alguém já parou para pensar o que um auditor faz de verdade? Muita gente imagina aquele profissional que só fica caçando fraudes, né? Mas a verdade é bem mais interessante e complexa que isso. Hoje a gente vai desvendar o que ninguém contou sobre o verdadeiro papel da auditoria, que é um pilar essencial para a confiança de todo o mercado. Quem já usou o metrô de Londres, com certeza já ouviu aquele aviso famoso nos alto-falantes: Mind the gap, ou seja, cuidado com o vão. E essa frase, acredite, é a analogia perfeita para a gente começar nossa conversa sobre um desafio central no mundo da auditoria, o tal do gap de expectativa. Traduzindo em bom português, o gap de expectativa é essa distância, esse vão entre o que o mercado, o público em geral, pensa que um auditor faz e o que a gente realmente faz, seguindo todas as normas técnicas e regulações da profissão. E o nosso objetivo aqui hoje é exatamente esse: construir uma ponte bem sólida sobre esse vão. E para fechar esse vão, a nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos falar do gap de conhecimento, ou seja, quem faz o quê. Depois, o de desempenho, para entender como a qualidade é garantida. O terceiro é o gap de evolução, como a auditoria se mantém atualizada. Em seguida, a gente mergulha no pilar da independência. E por fim, vamos juntar todas as peças para ver como isso constrói a confiança no mercado. Vamos lá? Bom, começando pelo primeiro e talvez o maior de todos os vãos, o gap de conhecimento. É aqui que mora a confusão mais comum. Afinal, de quem é a responsabilidade por cada parte do processo financeiro de uma empresa? E aqui está o ponto-chave para a gente entender tudo. Pensa assim, de um lado, a administração da empresa. É ela quem tem que, de fato, preparar as demonstrações financeiras, criar os controles para prevenir erros e fraudes. O auditor independente, por outro lado, ele chega depois. Ele analisa esses números que já estão prontos e emite uma opinião técnica sobre eles. Entende? São papéis completamente diferentes e que não se misturam. E é importante dizer que o auditor não trabalha sozinho, num vácuo. Pelo contrário, ele faz parte de um ecossistema de governança. Pense como um sistema de segurança com várias camadas, sabe? Tem o conselho de administração, a diretoria, comitê de auditoria, os auditores internos. Cada um tem um papel fundamental para garantir que a informação que chega no mercado seja confiável. O auditor independente é uma peça-chave, mas ele é parte de um todo. Outro conceito que gera muita dúvida é o de asseguração razoável. Para simplificar, imagina que você tem um caminhão com 1000 laranjas. Para saber se elas estão boas, você não precisa cortar uma por uma, certo? Você pega uma amostra, algumas caixas e, com base nisso, conclui sobre o todo. A auditoria funciona de um jeito parecido. A gente trabalha com amostragem, com o que é relevante. Por isso, a gente oferece um nível de segurança alto, mas ele não é absoluto. Não é um carimbo de 100% livre de erros, e sim uma opinião técnica muito bem fundamentada. Ok, entendido o primeiro ponto, vamos para o nosso segundo vão, o gap de desempenho. Como é que a profissão garante que o trabalho entregue tem um padrão de qualidade super rigoroso? Olha, a régua aqui é bem alta. Para ser auditor, não é só se formar em contábeis. Precisa ter o registro no conselho, passar num exame técnico específico, o CNI, e, depois de tudo isso, ainda tem que cumprir 40 horas de educação continuada. E não é uma vez não, hein? É todo santo ano. É um compromisso constante com a atualização e a excelência. E todo esse esforço dá resultado concreto, viu? Dados do Fórum Internacional de Reguladores de Auditores mostram uma evolução muito clara. A proporção de inspeções que encontravam alguma falha mais significativa caiu de 47% lá em 2014 para 26% em 2022. É quase metade em menos de uma década. Isso mostra um compromisso global e que funciona para aumentar a qualidade do trabalho. E a responsabilidade não é só do profissional individualmente. As próprias firmas de auditoria, por norma, são obrigadas a ter sistemas de gestão de qualidade muito robustos. O objetivo é simples: garantir que não importa qual equipe, qual sócio esteja no projeto, o padrão de excelência e o rigor do processo sejam sempre os mesmos, sempre no mais alto nível. Muito bem, agora vamos para o nosso terceiro vão, o gap de evolução. Por quê, né? O mundo dos negócios não para de mudar e a auditoria, claro, precisa acompanhar esse ritmo. E isso nos leva a uma pergunta que todo mundo faz: como é que a auditoria se adapta a um mundo que hoje fala de inteligência artificial, de criptoativos e que cobra cada vez mais transparência em sustentabilidade, o famoso ESG? A fronteira do nosso trabalho está sempre se expandindo. Hoje, os desafios vão desde validar uma transação com criptomoedas até auditar um relatório de sustentabilidade. E para isso, o auditor precisa dominar novas ferramentas, novas competências, como análise de grandes volumes de dados, automação.
Tudo isso para manter o mesmo nível de rigor de sempre. Mas aqui tem um ponto fundamental. A tecnologia é uma aliada incrível, uma ferramenta super poderosa. Só que ela não substitui o julgamento profissional, a experiência e, principalmente, aquele ceticismo profissional, aquela pulga atrás da orelha, que são a verdadeira essência do trabalho do auditor. E essa ideia de julgamento nos leva direto a um pilar que sustenta absolutamente tudo que a gente conversou até agora: a independência. Porque vamos combinar, sem ela, todo o processo perde o sentido. A mensagem aqui é curta e grossa, e tem que ser. Independência não é uma escolha, é uma obrigação. É a única coisa que garante que a opinião do auditor vai ser objetiva, íntegra e totalmente livre de qualquer tipo de influência externa. E essa independência tem duas faces. A primeira é a independência de pensamento, que é a postura mental do auditor. É interna, mas tão importante quanto é a aparência de independência, ou seja, o que as pessoas de fora veem. Não basta ser imparcial, é preciso também parecer imparcial, evitando qualquer situação que possa levantar a menor sombra de dúvida. As duas são absolutamente cruciais. Chegamos na nossa última parte. Afinal, como é que todos esses pontos se conectam para construir aquilo que o mercado mais precisa, que é a base de tudo: confiança? Essa citação aqui resume perfeitamente a essência da coisa. O auditor é um agente externo. A grande força do nosso trabalho vem justamente do fato de sermos independentes, independentes da administração e também dos acionistas. A nossa função não é criar a informação, mas sim analisar e opinar sobre ela, adicionando a credibilidade que o mercado tanto precisa para funcionar bem. E olhando essa tabela, a divisão de tarefas fica mais clara do que nunca, né? A administração prepara a informação. A governança supervisiona quem prepara, e o auditor chega para dar uma opinião independente sobre tudo isso. É como uma engrenagem. Quando cada peça cumpre direitinho seu papel, o sistema todo funciona e gera confiança para todo mundo. E eu queria deixar uma reflexão aqui no final. Agora que esses papéis estão mais claros, a pergunta que fica é: como é que todos nós, todos os agentes do mercado, podemos colaborar para fortalecer ainda mais o nosso ambiente de negócios? Entender bem esses papéis é o primeiro grande passo para a gente finalmente fechar aquele gap de expectativa. E se essa jornada de conhecimento foi interessante, fica aqui o meu convite. Se inscreva no nosso canal e dê uma olhada no blog da Vorkon Auditores. Lá a gente explora esses e muitos outros temas que são essenciais para o mercado. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. A gente se vê na próxima!